Falei que era trágico o negócio, né? Então vamos lá. A gente tem esses personagens, tá? É, eu vou dar uma acelerada aqui, porque nosso tempo tá correndo. Então vamos lá. A gente tem esse John, né? Na verdade, a história não começa especificamente com ele, mas com esses outros personagens, que é a Lenina, né? Mais uma vez, a gente tem um autor que tinha uma certa simpatia pelo que o socialismo representou, né, no início do século, e se decepciona e se sente um pouco envergonhado quando é revelada a questão da União Soviética, né, a perseguição principalmente aos inimigos do sistema na União Soviética, e ele começa a tecer certas críticas. Só que o Huxley ele começa a tecer certas críticas ao cientificismo, né? Ele vai partir para esse lado das pesquisas, por exemplo, sobre com cobaias. A gente ainda tem um sistema pouco ético de pesquisa científica por aí, né? A gente começa a ter discussão sobre ética e ciência depois da Segunda Guerra, com a descoberta do que fizeram nos campos de concentração, e a gente começa a ter tratados, leis, alguns regulamentos internacionais a respeito disso. Então, ele traz essa essência textual de mostrar que um sistema em que a gente vive, através de uma ciência que busca nos tirar da condição humana, com o pretexto da gente viver melhor, não seria um lugar muito tranquilo de se viver, né? Quando a gente caísse na realidade, a gente cairia por terra de forma definitiva, né? A gente ia se matar, porque você não ia saber o que é desprazer. E vejam, ele contesta inclusive ideias como as behavioristas, condicionamento comportamental, que a gente tem lá no meio do século, que vão se consolidar no fim do século, né? E que na época você não sabia o que estavam experimentando. E, novamente, essas notícias, essas informações são colocadas à tona, né? E aí tem toda uma discussão, que a gente não vai entrar aqui, a respeito de quem colocou, se era ou se não era propaganda antissoviética. Mas existia uma ideia de condicionamento, né? Já desde a fase embrionária, para você sair da barriga da mãe condicionada a determinadas coisas. E isso pode acontecer, né? Uma mãe que usa crack, por exemplo, ela já viciou o filho ali na gravidez. Então, por quê? A gênese neurológica ocorre ali nas primeiras semanas. A gente começa a ser formado fisicamente pelo nosso cérebro, pela cabeça, né? O nosso encéfalo. Então, a partir dali você tem o tronco, o encéfalo, o cerebelo, tudo isso recebe o que a mãe está recebendo. E a gente fica condicionado a algumas coisas ali. Tanto que as deficiências, muitas das deficiências que ocorrem, né, durante a gravidez ou ao nascer, são fruto de um início de gestação inadequado. Então você imagina se eu desenvolvo uma ciência que eu consigo programar o seu cérebro na formação, nas 4 primeiras semanas de vida ali, 2 primeiros meses de vida, né? Quando começa a gerar. É como se eu realmente mexer na essência da máquina humana. Tá? Então a gente tem essas pessoas que já vivem nesse Brave New World, né? No admirável mundo novo, estado, nesse estado que é unificado. Aí. Que é justamente o Bernard Marx. E aí, vejam, novamente a gente tem um autor utilizando um referente, né, de esquerda ali, né, o que seria de esquerda, embora não seja o mais adequado, mas marxista. E aí ele coloca o Bernard Marx, né, como um personagem análogo, né, em termos de arquétipo, ao Karl Marx, né?
E aí ele vai colocar esse cara como um cara meio fora da casinha. Porque ele é um alfa, a gente viu que a sociedade é dividida em castas, né? Já lá na gestação, todo mundo nasce de proveta. E o Bernard, ele é um cara que ele era para ser um alfa, ou seja, o topo, né, intelectual e físico desse mundo, mas ele tem umas inadequaçõezinhas, né? E aí o pessoal não gosta muito dele. Que era para ele ser aquele estereótipo do homem alto, louro, dos olhos azuis, forte, tipo um Capitão América, né? Mas ele é um pouquinho mais baixinho, ele não é tão bonito quanto os outros, e ele até sofre uma perseguiçãozinha, né? Porque os outros alfa olham para ele, esse bichinho aí é meio... Só que, e aí ele é doido pela Lenina, que trabalha nesse setor de incubação, né? De gestação. E aí vejam, Lenina, Lenin, né? Mais uma vez a gente tem um personagem histórico aí sendo incorporado no arquétipo do texto. E essa Lenina é uma mulher muito bonita, né? Ela, mais uma sociedade em que mais um texto, na verdade, né? Em que o sexo é uma coisa central. Então, a Lenina é um personagem que incorpora essa ideia de relacionar-se a esmo, sem filtro, né? E todo mundo se relaciona assim. Aqui já é bem negócio, é bem liberado, né? Não tem o puritanismo de 1984. E o Helmholtz Watson, né? Que é esse colega deles. Então a gente tem aí uma tríade que representa mais ou menos esses três arquétipos dessas pessoas que vivem, já estão institucionalizadas nesse estado internacional, que é unificado e que tomam droga todo dia para se sentirem bem e que seguem a cartilha do ambiente. A gente tem a Fanny Crown, que é a amiga da Lenina, né? Ela é meio que uma mediadora das ideias da Lenina. O Mustafa Mond, que aqui, diferente do Big Brother, né? Ele aparece. Então a gente tem esse cara que manda no mundo, Mond, né? Então ele é muito poderoso. Ele é colocado ali para mandar e ele tem um acervo de livros, inclusive, que ele guarda, né? Os livros também não são recomendados, né? É uma ou outra casta ali que lê um ou outro livro, a literatura é toda científica. E ele representa essa imposição, né? E ele que domina tudo ali. O Henry Foster, né? Que é um dos amantes de Lenina, né? Um homem perfeitamente convencional, macho alfa, discutindo casualmente o corpo de Lenina com seus colegas, né? E ele é um antagonista do Bernard, ou Bernardo, vocês vão ver também, já tem tradução aí que o pessoal aportuguesou os nomes. E a Linda, que é a mãe do John, que é o selvagem, né? Que também chamado de selvagem. Tem mais? Tem mais, né? Ou volta. Bom, o John é esse cara que mora numa reserva, junto com a Linda, que é sua mãe. Né? Como é que eles foram parar lá? Então, eles são tratados como indígenas numa reserva selvagem. E as pessoas que não se adequaram, né, não se adequam a esse novo sistema, porque não tem uma genética pré-determinada em laboratório, eles mantêm algumas ali para mostrar para o mundo como um zoológico. E as pessoas vão visitar a reserva selvagem para observar essas pessoas que não passaram por esse processo artificial de formação. Né? Vejam, formação artificial do ser humano, gestação artificial. A gente tem um referente bem claro aí no próprio Matrix, né? Ficou bem visual a maneira como a coisa poderia se dar, né, no imaginário dos autores. E o John é filho da Linda, que era uma mulher que vivia nesse mundo, né, esse mundo tecnológico, científico, farmacológico, e de repente ela resolve visitar, há 20 anos atrás, a reserva com um homem chamado
Pope, ou Popé, ou Poupé, depende também do livro que você vai pegar, ou de como você queira pronunciar, porque é em inglês, então. Mas ela tem uma relação com esse cara, com esse homem, ela engravida desse homem, ela descobre que está grávida nessa visita à reserva, mas ocorre uma tempestade e ela fica por lá, ela se perde, né? Ela fica por lá, todo mundo vai embora, os selvagens pegam ela, né? Socorrem ela ali, só que ela tá longe da droguinha, do soma. E o que que acontece com Linda? Se você tem uma pessoa viciada, condicionada a um determinado comportamento por meio fisioquímico, né, ou bioquímico, você vai ter um resultado muito trágico quando você tirar isso da pessoa. O que que uma pessoa viciada em crack faz quando não tem dinheiro? Ela começa pedindo, né? Depois ela vai para onde? Né? O que a gente percebe, o que a gente vê muitas vezes, né? Tem alguns que conseguem até se segurar, mas a regra é o quê? A abstinência te gerar uma necessidade premente de prazer e de satisfação daquele desejo de usar a droga. Imagina que você é condicionado a ter prazer apenas pelo uso de drogas. Quando você tira, você tem o hábito, né? É como quem é tabagista, né? Se você conversar com um tabagista, às vezes o cara pega a caneta, né? Aí ele fica assim, né? Ou faz assim, né? São hábitos que ficam, hábitos reflexos. Quando você tira a droga, a pessoa mesmo assim faz isso. E ela, depois de alguns dias, se a pessoa for viciada mesmo, ela vai dar um jeito de conseguir aquilo. De um jeito ou de outro. Se ela não consegue, ela substitui. O que acontece com Linda, quando é encontrada pelos selvagens, que na verdade vivem uma cultura, né? Tem alguns preceitos morais, inclusive. Ela é excluída porque ela está condicionada ao prazer sexual o tempo todo. Quando tiram a droga, para satisfazer um prazer que ela não consegue de imediato, ela vai atrás dos homens da tribo. E o pessoal, ei, peraí, que a gente é casado, pô, peraí, não, tenho namorado. E ela fica obsessiva. Linda começa a envelhecer, porque ela perde esse acesso às drogas, então ela envelhece muito mais rápido do que as pessoas que estão na sociedade do estado unitário ali, com acesso a essa farmacologia. E ela se degenera fisicamente de uma forma muito brusca, né? Porque no Admirável Mundo Novo, as pessoas tomam drogas para não envelhecer e estão com 60 anos ativas, sem problemas cardíacos, sem problema de estômago, com corpo bacana, tá viajando, tá tendo relação, tá namorando. Beleza, né? Você não tem nem queda de cabelo. Então, quando você chega num ambiente que não tem a droga, não tem essa química, as pessoas começam a